Então, Luís Montenegro acaba de ficar muito incomodado com este cartaz que aqui está atrás, dos 50 anos de corrupção, é tempo de dizer chega, e interpôs uma providência cautelar contra o Partido Chega e também contra o Presidente André Ventura, no sentido de existir uma remoção destes outdoors. Primeiro, ponto número um. Ao longo destes 50 anos de pseudo-democracia, nós nunca tivemos uma situação destas de uma previdência cautelar com o objetivo de remover qualquer tipo de comunicação. E vamos lá atrás. Até há poucos anos atrás, nós tínhamos nas ruas de Lisboa murais pintados, quer pelo PCP, quer pelo PCTP, MRPP, que alguns deles diziam morte aos traidores. Apelavam eles à morte daqueles que eram de direita e comunicaram da maneira como sempre entenderam e como sempre quiseram. Em relação a este cartaz, já foi explicado pelo Chega que os 50 anos de corrupção, obviamente, acabam por correlacionar as administrações do PS e do PSD ao longo dos anos, não só na esfera governativa, mas também no âmbito autárquico. E basta vermos quantos, na realidade, existem arguídos que tenham proveniência quer no Partido Socialista, quer no Partido Social Democrata. Poderíamos falar de diversos casos de perdas de mandato e também de acusações gravíssimas, fundamentadas pelo Ministério Público, que deduziu a acusação por parte de diversos autarcas, mas ao longo dos últimos anos nós sabemos as acusações que caíram sobre determinados governantes portugueses. Mas independentemente de tudo, a mim o que me parece complexo é que nós já tínhamos tido um princípio por parte de Augusto Santos Silva de maniatar e condicionar a intervenção política dentro do Parlamento. O GP de Guiá Branco entrou com uma lógica mais fofinha de dizer que não iria limitar, mas depois, já no final do mandato, já se sentia muito incomodado com algumas intervenções, nomeadamente do Chega, e ao longo do mandato, aquilo que ficará para sempre marcado como o mandato do GP de Guiá Branco foi que colocou um semáforo para limitar as intervenções a nível de tempo por parte dos parlamentares. Ora, nós ao tentarmos agora colocar uma limitação à liberdade de expressão é qualquer coisa espetacular. Ainda para mais proveniente de um partido e de um primeiro-ministro que sempre foi um dos atores principais da política portuguesa a compactuar com a retórica que quer o PS, quer o PSD, alimentaram ao longo dos últimos anos acerca do Partido Chega. Que somos fascistas, que somos um perigo para a democracia, que somos racistas, que somos misóginos, que somos tudo e mais alguma coisa. Catalogando os 50 deputados do Chega como alguém que não prestava para estar dentro da Assembleia da República, que não cumpriam a dignidade de um parlamentar. E ao longo deste tempo e dos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, o partido fará 6 anos no próximo mês, durante os últimos 5 anos sempre nos fizeram acusações tão graves ou muito mais graves do que aquela que agora nós estamos não a acusar, mas a trazer à tona de água a realidade. Portugal é um dos países que mais sofre com o princípio da corrupção e, portanto, quem governou ao longo destes anos, quem teve a máquina do Estado na mão ao longo dos últimos anos, obviamente tem responsabilidade na forma como nunca implementou medidas concretas para subtrair da equação da política esta questão da corrupção. Não só a nível do poder local, mas também a nível governativo, e já tivemos diversas situações em que são claramente expostas a questão dos favorecimentos pessoais, do tráfico de influências e de todas as formas que existem de corrupção. Mas eu volto a reiterar, nunca vi ninguém tão incomodado da forma como nós somos atacados e fomos atacados durante este tempo. Ao longo deste tempo nós tivemos exposições públicas que determinavam o apelo à morte de determinados líderes de direita. Basta recordar ver Mariana Mortágua a descer à Avenida da Liberdade no 25 de Abril a dizer ao meu Rico Santo António, uma santo popular, leva lá o Bolsonaro para o pé de Salazar. E depois, quando nós tivemos o nosso posicionamento acerca do Lula da Silva, ao adotar uma retórica que sempre foi reiterada no Brasil, nomeadamente na questão do Lula ladrão a ter lugar na prisão, nós somos condenados, nós somos crucificados, nós somos o perigo para a sociedade, nós somos o perigo para as instituições, nós somos o perigo e nós vimos trazer tudo de mal que existe a democracia,
mas eles sempre tiveram liberdade. Quantos grafites vocês veem nas paredes de Lisboa a dizer André Ventura bom é André Ventura morto, tal como aparece com a ACAB, que é uma sigla de ataque completo e asqueroso à polícia. Portanto, queria apenas salvaguardar que no ano em que completamos os 50 anos da democracia, que é este, não foi o ano passado. O ano passado completámos os 50 anos do 25 de Abril. Este ano completamos os 50 anos do 25 de Novembro. E aqui sim é a data da democracia. Continuamos a ter um lápis azul de tentarem limitar as expressões mesmo dentro do âmbito político, quando, na realidade, eu vou relembrar apenas uma coisa. A semana passada, uma vez mais, Mariana Mortágua consegue fugir à polícia. À polícia não, aos tribunais. Não foi à polícia que ela fugiu. Ao conseguir que a Assembleia da República não lhe levantasse a imunidade parlamentar. Mas eu queria recordar que no dia em que fomos eleitos 12 deputados, Catarina Martins preferiu umas palavras a dizer que hoje, por cada um deputado do Chega que entrasse, era um deputado racista e fascista que estava a entrar na Assembleia da República. Com toda a conotação negativa que isso tem. Nunca ninguém se preocupou e mais, ao ser processada, a imunidade de Catarina Martins não foi levantada com o beneplácito do PS e do PSD, que se recusaram a levantar a imunidade parlamentar de Catarina Martins, considerando que a mesma tinha preferido essas palavras no âmbito político, que não pode existir limitação à liberdade de expressão no âmbito político. Eu gostava que esses mesmos arautos da verdade, nomeadamente do PSD, como é que justifica agora esta dualidade de critérios numa tentativa de impor que o Chega tenha que remover os cartazes, e vamos ver qual a postura do próprio Tribunal, sendo que já sabemos que a providência cautelar foi aceita, o Chega terá agora 10 dias para fazer a sua defesa, mas já todos percebemos onde isto vai acabar. Já todos percebemos que quando a liberdade de expressão dos outros é utilizada contra nós, de Ricardo Araújo Pereira, achincalhamento todas as semanas, outros pseudo-comentadores e humoristas, achincalhamento a toda a hora, políticos dentro da Assembleia da República com achincalhamento a toda a hora ao Chega, e agora vêm tentar limitar a nossa liberdade de expressão. Isto é completamente ridículo. Mas mais do que um ataque ao Chega e ao Presidente André Ventura, o que está aqui a ser feito é um ataque aos valores iniciados no dia 25 de Abril, consagrados a 25 de Novembro de 1975. E a liberdade de expressão está, de facto, colocada em causa quando tentamos, uma vez mais, pela mão do PSD e do próprio PS, tentamos, uma vez mais, a judicialização da política. Tentamos, uma vez mais, através dos tribunais, vir tentar condicionar. Já não chega àquilo que tentam fazer constantemente com o Tribunal Constitucional, a inventar constantes problemas aos estatutos do Chega, às eleições do Chega, ao procedimento interno do Chega, mesmo quando uma associação política, que é o caso, um partido político, reconhece com mais de 95% dos votos quem é o seu presidente, existe, no entanto, alguém numa esfera exterior, que é o Tribunal Constitucional, que quer condicionar a liberdade dos militantes de um partido político. E nós continuamos com esta perseguição. Isto hoje acontece connosco e amanhã poderá acontecer, de facto, com todos, esta questão da liberdade de expressão. Numa fase em que nós somos monitorizados com aquilo que publicamos nas redes sociais e da forma como dizemos algumas coisas, já temos o processo de censura da Meta, da Google, para onde eu estou a produzir este vídeo, que eventualmente até pode vir a ser bloqueado, mas depois passamos a ter uma esfera de influência muito maior, que é aquilo que está por trás, que são os próprios políticos a tentar limitar o discurso de outro político. Recordemos que não estamos assim tão longe e que na Europa, na Roménia, recentemente um candidato presidencial de direita lhes foi retirado os direitos para se poder candidatar. Já assistimos a isso numa tentativa de fazer com Donald Trump, assim como já assistimos à tentativa e à condenação de Jair Bolsonaro. Como não conseguem ganhar nas urnas, como estão assustadíssimos com os resultados das sondagens e percebem que isto vai virar, o barco vai virar, estão a tentar condicionar de outra forma e a tentar de facto criar aqui um princípio de ilegalidade do Chega e da comunicação do Chega. Eu recordo que ao longo da última campanha eleitoral,
basta ver e basta fazer uma pesquisa para vermos os cartazes dos autores da Iniciativa Liberal e aquilo que era o princípio ofensivo que estavam colocados no Largo do Rato, que estavam colocados na Praça de Espanha, que estavam colocados no Saldanha com ofensas diretas a António Costa e à forma como António Costa tinha gerido a TAP, o que é que estava da corrupção dentro do Largo do Rato, e nunca ninguém fez absolutamente nada. Em relação a nós, não é a primeira vez que isto acontece por parte do PSD. Carlos Moedas já mandou retirar outdoors nossos da Rotunda do Marquês durante uma campanha em que repetiu este facto 2 a 3 vezes numa tentativa de limitar a comunicação. E agora vão continuar a fazer isso. Só há um sítio em que eles já não conseguem fazer absolutamente nada. Eles podem tentar limitar a nossa comunicação através das redes sociais, mas é aqui que todos somos importantes, aqueles que nos seguem, aqueles que acreditam em nós, sejam simpatizantes ou militantes do Chega. Quanto mais propagarmos a mensagem, mais eles ficam limitados a conseguir apagá-la. E uma vez na internet para sempre. Portanto, não vamos permitir que esta gente faça uma nova campanha com base em mentiras, em ataques que sempre nos fizeram ao longo destes meses, que nos têm atacado e muito, com mentiras constantes a serem publicadas com retóricas com base em fontes do diz que disse, porque fonte próxima deste, fonte próxima daquele, etc. Vêm sempre com estas palhaçadas, tentam limitar a nossa retórica, não vão conseguir, e para isso tudo contamos com todos vós. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.